de volta, conectados com você e conectando juro com a função. Isso mesmo, né? A aula foi bem bacana, estamos finalizando a matemática financeira e a gente fez uma equivalência de taxas e a gente percebeu que existe conexão entre juros e funções. Muito bacana, né? Vamos em frente então? Vamos fazer a revisão? Olha lá na telinha. Quando a gente fala então da parte 4 de matemática financeira, foi onde a gente abordou aí a parte de conexão, né? Entre o juro simples e o juro composto e determinadas funções. Isso, e no juro simples nós não podemos esquecer que a fórmula dos juros é J igual a CIT. E no juro composto, o montante é dado pela expressão capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Na função do juro simples, nós temos uma função afim. Para calcular os juros, a nossa função ela é linear. Para calcular o montante, nós temos a função afim f de x igual a x mais b. Já no juro composto, o montante vai ser dado num gráfico que se assemelha do tipo exponencial. Cuidado, tá? Ele não é um gráfico exponencial. Ele é um gráfico do tipo exponencial. O gráfico é uma curva, né? E se assemelha com uma função exponencial. Beleza? Beleza. E aí, vamos comparar os gráficos? Olha lá, o montante, né? Legal a gente comparar, né? O montante a juro simples e o montante a juro composto. E aqui, como esse gráfico aqui é aquele do empréstimo dos 10 mil, né, a 40%, você percebe que até no segundo mês ali está bem próximo lá, é 1.600 de diferença só. A partir do terceiro mês já começa a ter uma diferença muito grande por conta da taxa e do capital. Mas se esse valor é muito pequeno, eu posso chegar até a confundir um pouquinho como se fosse ali os gráficos iguais, tá? Eles não são. Beleza? Aqui um tal de mapa mental, mapa conceitual, vamos ver. Olha lá, o juro simples, né? O capital, o tempo, aí nós temos lá essa capitalização, esse rendimento. E eu achei legal ali o seguinte, olha lá, a variação do capital, é o capital vezes a taxa, ou seja, é a porcentagem que o valor está me rendendo. Os juros já é essa variação do capital mais vezes o tempo. Então, quer dizer, se eu tenho lá 30% ao ano de um certo capital, eu calculo 30% do capital e vou multiplicando. Um ano, vamos supor que seja 30% de 1.000, dá 300. Então, um ano, 300. 2 anos, 600. Vai dobrando, multiplicando. E o montante é a soma do capital com o juro. Já no juro composto muda um pouquinho, né? Isso. Por quê? Pouquinho não, bastante. Aumenta bastante. O período de capitalização, dentro desse período, o rendimento é juro após juro. Então, é um montante acumulado até... fazendo referência ao período anterior, ao mês anterior, por exemplo, ao ano anterior, enfim, né? Depende de como está sendo calculado. Isso, ele usa aqui, no caso, o nosso fator de aumento, né? Que é 1 mais a taxa, que é quando eu percebo que o meu aumento ele é dado a partir de um certo valor que eu já tenho. Então, eu tenho um valor que é 100% mais o percentual que ele aumentou, então é 1 mais I. E esse fator de aumento ainda vai ser elevado ao tempo. Então, se eu tenho um tempo de 10 meses, então vai ser elevado a 10. Aí vai aumentando mais e mais a dívida ou o valor acumulado a meu favor, né? Porque nós não podemos pensar mais que juro é só o valor devido. Não, ele também é valor devolvido. É, arrecadado, né? E agora tá com vocês, a gente vai para as atividades de sala, vocês vão se conectar com os juros, com as funções, equivalência de taxas, né? Então façam as atividades aí de acordo com o que foi trabalhado na aula e é só sucesso, sem dificuldade nenhuma, tá beleza? Beleza. Passamos a bola, agora é para vocês. Estamos de volta e vamos lá em frente. É hora de resolução das atividades. E aí, difícil? Não. Pouco? Muito? Marromeno? Acho que não. Acho que não, marromeno? Talvez sim, talvez não. É porque assim, né, a matemática financeira, apesar de não ser tão difícil, parece que ela dá uma complicada, às vezes, né, parece que fica alguma coisa meio embrulhada ali. Mas vamos lá, vamos desembrulhar isso aí e vamos dar o tique de certo. Vamos lá então, hora de tirar as dúvidas, vem com a gente. Atividade de sala, tirando as dúvidas, a questão de número 1. Qual é a taxa de juros anual equivalente
a taxa bimestral de 6%. Aqui é o cuidado, né? Atenção com o cuidado. Porque, olha só, lá nos exemplos estava falando taxa mensal, aqui taxa bimestral. Ah, e um mês tem 2 bimestres. Um ano. Um ano. São 2 bimestres, não um mês. Então, um ano tem 6 bimestres. Foi o que a gente fez aquela referência lá, né? Isso. 6 bimestres, né? Então, vamos lá. Então, vamos junto aqui. Vamos junto. Quem é o IA é o que eu tô querendo, né? É o que eu quero. É o que eu quero. Quem é o IP? O IP é 6%. 6%, ou 0,06, 0,6. né? 0,06, isso. Isso. E o número de períodos? É 6. Ah, por que 6? Porque ele quer o anual de bimestres. Um anual referente ao bimestre. Ao bimestre. E dentro do ano temos 6 bimestres. bimestres. Então é aqui que tem que ter o cuidado, né? Isso. Beleza. Agora vamos de equação, né? IA 1 mais o IA vai ser igual a 1 mais o IP elevado a um N, né? 1 mais o IA, quem é o IA? Quero saber. 1 mais o IP, quem é o IP? 0,06. Elevado a um período de 6 meses. 1 mais o IA vai ser igual a 1,06 elevado a 6. Aqui não disse para vocês o que vocês tinham que usar mas nos aqui exercícios, nós falamos, né, na aula que podia usar calculadora nesse momento, então né? é 1,06, 6 vezes, né? Ele vezes ele mesmo. Quanto que vai dar 1,42. 1,42 diminuídos de 1, né? Porque eu vou subtrair 1 que está do outro lado, meu IA vai ficar 0,42, que equivale a 42%. Olha só aí que interessante, ó. 6 vezes 6 daria 36, né? Se fosse 6% nos 6 bimestres. Só que aqui deu 42, porque é juros sobre juros, tá? É taxa equivalente. Isso é juro equivalente. Beleza? Simples assim? Muito cuidado só na parte aqui do número de períodos, né? Isso, esse é o detalhezinho da matemática financeira, acho que no todo, né? Esse é o cuidado que temos que tomar. Vamos para o número 2, vamos ver? Vamos. Uma bomba retira em cada sucção 3% da água de um poço. Ah, então parece aquela que nós vimos lá, não é? Aquela uma lá do remédio que tira com a seringa. Então é menos 0,3 ali? Ah, sim. Então o nosso IP agora é um IP negativo, né? Isso. O nosso IP, ele retira, né? Retira. Então, menos 3%. Ou seja, o nosso IP, menos 0,03. O que mais? São 20 sucções, então o nosso período é 20. O número de períodos é 20, né? Isso. Quanto restará da água inicialmente existente no poço? Então, aí nós temos que entender que se der negativo, vai dar negativo, com certeza vai dar negativo, e aí nós vamos ter que depois ver dos 100% menos aquele valor. Então vamos lá, 1 mais o IA, que é o que eu quero, vai ser 1 mais o IP, mas o meu IP é negativo, então fica menos 0,03 elevado a 20. 1 mais o IA vai ficar 0,97, né? 0,97 elevado a 20. Que vai dar 0,54. 0,97 elevado a 20. Dá 0,54. 0,54. Que eu vou descontar do 1, né? Então 0,54 menos 1. Vai dar um valor negativo aqui, né? Menos 0,56, né? Ou seja, menos 56%. Isso foi o que foi retirado, Isso foi o que foi retirado, a retirada aqui pela bomba, né? Então agora eu vou fazer o 100% menos isso, né? Menos esse valor aí. 100% menos os 56%. A pergunta é quanto que tinha inicialmente no poço, né? Então quanto que restará da água? É isso, restará da água inicialmente existente no poço. 44%. 44%, então é a resposta final. Beleza. Essa questão do negativo a gente fez um igualzinho na aula, né? Se a gente não tivesse feito, teria um pouquinho de dificuldade, mas como a gente fez bem semelhante, então fica fácil para vocês. Beleza. Tá? Quem olhou, né, na aula e foi fazendo também conseguiu fazer tranquilamente, porque estava bem no mesmo nível, igualzinho. Beleza? Beleza. Vamos fazer uma do Enem agora? Bora. Vamos lá? Mais uma para vocês?
Se liga no Enem, vamos à pergunta de número 3, então. Em uma cultura de bactérias, o número delas aumenta a taxa de 20% por minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos? Taxa equivalente também, né? Vem a taxa de 20% por minuto em 8 minutos. É, taxa equivalente também. Tudo veio no mesmo rumo, então, no mesmo plumo. O IA é o quê? O IA é o que ele quer. O IA é o que ele quer saber. O IP, ele deu. O IP é o 20%. IP é prazer de computador, né? É verdade. 0,20, né? Ou 0,2. E o meu número de períodos vai ser o 8, né? Vamos lá? 1 mais o IA vai ser igual a 1 mais o IP elevado ao número de períodos, que é 8. 1 mais o IA vai ser igual a 1 mais o IP, que é 0,2, elevado a 8. Vocês viram que nenhum deles deu valor, né? Então, por isso que a gente falou na aula de vocês poderem usar a calculadora, tá? Para poder resolver. 1,2 elevado à oitava potência. No gabarito ele deixou tudo com... Tem um 2 ali, né, no final. 9,8. Então vamos deixar 4,299. 4,298 no final. 98? Um 8zinho no final. Não, 998 mesmo. Pode ser um 8. Ah, tá, desculpa. 998. O IA, então, vai ser o 4,2998 menos 1. Isso. O IA vai ser o que então mesmo? 3,2998. Aí vezes 100. Vezes 100 vai ser o 329. Que aí aqui, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por 100, né? Quando a gente quer em porcentagem, né? Então, vezes o 100% vai ser exatamente... Não, peraí. Quase que enganou eles. Quase enganei eles. Vamos de novo aqui para a gente não precisar... Então, aqui vai ser exatamente o 329,98. Esse é o que crescerá essa bactéria, que aumenta, né, essa taxa de 20% por minuto. Beleza. 20% por minuto, então em 8 minutos vai aumentar 329,98%. E agora vamos lá no Brincando com os Números? Vamos na telinha aí ainda? Vamos lá? A pergunta era, né, qual o ditado popular? Qual é o ditado popular? Esse estava fácil. Estava fácil, né? Para um pouco entendedor, meias palavras bastam, mas também uma imagem também basta, né? Uma imagem diz mais do que diz mil palavras. Então vamos lá. Claro que esse tipo de imagem quer dizer engolir sapo, né? Quem sabe de ditado popular de cara já viu essa rapidinho, já decifrou aí, engolir sapo. Isso, e engolir sapo é interessante porque assim, às vezes você está fazendo algum serviço, você está em empresa, tudo, e aí deu alguma coisa errada, às vezes você não tem nem culpa, mas o patrão chega, ou chega o chefe lá responsável e fala. E tem que... E você fica ali tipo, mas eu não fiz nada, mas... Na hora é melhor segurar. Não fez nada? Segura, respira, fala, não é comigo. Entra por aqui, sai por aqui, você fica tranquilão. É isso mesmo, né? Então, e a gente fica por aqui sem engolir sapo, mas com muito conhecimento, né? Então, a próxima aula a gente vai vir com um quiz revisional da unidade? Isso, porque nós estamos fechando a unidade agora, não é? Unidade 2. Então, na próxima aula vem o quiz revisional, que é aquela pegada que a gente sempre faz. Não é ainda a revisão de avaliação, essa vai ser na próxima da próxima, mas a gente já faz uma revisão bacaninha com vocês aí. Então, aguarde e confira, beleza? Ficamos por aqui daquele jeito. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!